Graça e paz, amada igreja. Amém. Confesso aos irmãos, eu não sei o Claubert, mas eu estou tremendo pra caramba. Pedi a Deus uma mensagem que pudesse falar ao nosso coração essa noite. E pedi a Deus que me desse uma orientação, Deus que me desse uma palavra que eu tivesse vivido, porque é muito fácil a gente falar sobre algo que a gente desconhece, ou sobre um testemunho da vida de uma outra pessoa. E Deus me deu uma mensagem que está no livro de Jó, aquele que tem o manual de sobrevivência na mão. Abra ele no livro de Jó, no capítulo 1, a nossa Bíblia Sagrada. Amém? Amém? Amém. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor essa noite? Diga amém. Quantos vieram para conversar fiado? Aleluia. Amém. Diz assim no versículo de número 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, ou seja, em vão, teme a Deus? Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Feche teus olhos e não a sua Bíblia, e abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos primeiramente, Pai, te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pois somos falhos, pecadores imperfeitos, Senhor. Mas por tua misericórdia, tu tem nos abençoado. Pai, essa palavra é tua, Senhor. Pai, quero ser somente um instrumento, Senhor, para que o seu nome seja exaltado mais uma vez, Pai. Assim como tu fez, Pai, na vida do Jó, tu tem feito também na minha e vai fazer na vida dos meus irmãos também, Pai. Eu te peço essa noite, Senhor, vem com a tua unção, Senhor, vem com o teu poder e faz-nos entender e compreender o que tu queres para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aquele que pode, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu estive estudando sobre essa mensagem, mas antes da gente chegar um pouco nesse versículo de número 9, a gente tem que entender um pouco como é que foi a vida do Jó, como Jó se portou. Diz a mensagem e a nossa palavra que Jó era de uma terra chamada Uz. E diz também, logo no versículo 1, que ele era um homem reto, temente, íntegro, e que não se desviava para o mal. Eu pude perceber algumas qualidades em Jó, logo nesse primeiro versículo, que diz que ele é um homem, se a gente pudesse ter ele agora, que qualquer denominação queria ter um membro como Jó. Qualquer igreja queria ter um dizimista, como Jó. Qualquer igreja, possivelmente, queria ter um pregador como Jó. E a palavra também diz que ele era o maior do Oriente. Jó não era um maior, mas ele era o maior. A palavra diz também que ele era um homem de oração. A palavra diz que Jó constantemente reunia seus filhos e começava a orar por eles, e nessa oração Jó sacrificava ao Senhor ofertas de holocausto, para que, se possível, se no futuro ou no passado os filhos dele viessem a pecar ou sair da presença do Senhor, ele, por precaução, oferecia sacrifícios, dizendo: se meus filhos pecarem contra Deus,
eu já estou pedindo perdão em nome deles. E eu fiquei pensando e analisando sobre essa mensagem. E essa mensagem vem dizendo que Jó era um homem que, aos olhos de todo mundo, era um homem que qualquer um poderia falar assim: Jó, logo Jó, tanta gente que poderia passar por essa diversidade que Jó passou. Mas eu acredito também que, assim como disse o Senhor nessa palavra, Deus está procurando servos. Nem todo mundo é servo. Às vezes nós nos colocamos numa posição até de servos, de adoradores, numa posição em que outras pessoas da rua nos olham e falam: ah, é servo de Deus, vai para a igreja. Mas eu estou falando de um servo diferente. De um servo que, quando Deus olha, vê que realmente Ele teme. Porque o nosso testemunho de vida, às vezes, pode transformar, pode trazer alguém para a presença. Mas eu venho te falar de um testemunho diferente. É do testemunho oculto. É do testemunho que só Deus conhece. É do testemunho interior. É do testemunho quando você está só você e Deus. Eu creio que Jó era alguém que Deus podia confiar. Eu acredito que Deus muitas vezes nos coloca em certas situações porque Ele confia que a gente vai passar por isso. Assim, Ele fez com Jó. Ele permitiu que o inimigo fosse até a vida de Jó. Diz a mensagem que Satanás estava rodeando a terra. Vou falar no português, né? No mais solto, que eu não gosto de ficar muito preso no texto, que vocês sabem que eu sou meio bobo. Então, no linguajar natural, ele estava dando um rolê na terra. Estava ele dando um rolê na terra, rodeando e olhando quem? Eu e você. Olhando lá quem estava vacilando. Olhando quem estava certo. E de repente, nesse rolê que ele deu na terra, se apresentaram quem? Os anjos. Porque no céu há organização. E quando eles se apresentaram a Deus, Deus perguntou a Satanás, como a pergunta parece que Deus não sabia que ele estava lá, ou não sabia o que ele foi falar lá. Mas nosso Deus é detentor de toda a sabedoria. Mas essa pergunta faz a gente analisar o quanto Deus é detalhista. Deus fala: onde você estava? De onde você veio? Se assim a gente pode dizer, parafraseando. Ele fala: eu vim de rodear a terra. Aí Deus, que não é nada bobo, falou: você deu esse rolezinho aí? Deu? Nesse teu rolé, tu observaste o meu servo Jó? E Satanás, com toda a sua ira, chega para ele e fala: dei uma voltinha por lá e vi que ele se sacrifica, que ele ora, que ele busca, que ele tem comunhão contigo. Mas tudo isso é porque você dá algo em troca para ele. Essa foi a atitude do inimigo. E constantemente Deus tem nos colocado, ou permitido, melhor dizendo, que nós viemos a passar por algumas provações
Porque o inimigo da nossa alma, ele tem tentado. Eu não sei, eu não tenho essa sabedoria, irmão. Vocês me desculpem se eu estou falando alguma coisa que não condiz, mas eu creio que assim como o inimigo fez com Jó, muitas vezes ele tem perguntado a Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Constantemente, eu creio que Deus tem do seu alto sublime trono olhado por nós, mas também o inimigo tem falado com Deus e perguntado: será que o Gustavo teme ao Senhor mesmo? Será que o Gustavo é temente, é reto, é íntegro? Será que ele não está lá porque o Senhor abençoa na hora que ele vende? Será que ele não está lá porque ele está esperando uma bênção? E ele tem falado isso de todos nós. Será que aquela irmã não está lá porque ela está esperando um noivo? Será que ele não está lá porque ele está esperando uma nova proposta de emprego? Será que ele não está lá porque ele está esperando a promessa de um filho? E essa noite, eu quero dividir isso com vocês, irmãos, que Deus tem uma diversidade de bênçãos, uma gama de bênçãos para distribuir na nossa vida, independente da gente merecer ou não. Ele vai nos dar por graça. E por mais que você, entre aspas, ou eu, faça por merecer, que nós não merecemos nada, Ele dará, sabe por quê? Porque Ele te ama. Só por isso. E às vezes, Deus permite que a gente sofra, que a gente passe por algumas diversidades. Sabe para quê? Acompanhe na sua Bíblia aí. Capítulo 8, versículo 7. Nós vamos voltar ali de novo. Diz assim: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Toda vez que Deus permite que nós venhamos a passar por essas adversidades, é para o nosso crescimento. É para que o nosso testemunho de vida venha a ser maior. Jó tinha uma família abençoada? Tinha. Jó tinha um trabalho abençoado? Creio que tinha. Só que Deus constantemente permite que eu e que você viemos a passar por algumas provas. Por quê? Porque o seu testemunho de vida vai servir para que outros venham para a presença do Senhor. Você não acha, irmão? Vamos ser sinceros agora. Que às vezes a gente brinca, mas e até foge. Vamos ser sinceros. Quando você está passando por uma peleja, que todo mundo passa por peleja, por prova, e você consegue, seja ela no trabalho, na sua casa, na sua vida sentimental, profissional e espiritual também, quando você vence, irmão, não tem sempre alguém para falar para você: caramba, cara, eu fico orgulhoso de você, cara, eu gostei do que você fez, caramba, passou por todas essas adversidades e está aí. Ah, se fosse eu não tinha conseguido não, mas você conseguiu. Cerca de 2 meses atrás, eu encontrei alguém do meu grupo lá, do grupo que eu pertencia, na época era o Bonde do Tigrão, e eu encontrei um dos componentes, e ele chegou e falou para mim: pô, cara, tu tá bem, né? Eu falei: bem gordo. Aí ele falou: não, tu tá bem, cara, tô vejo no teu semblante. Eu falei: é, cara, o Senhor. Ele falou: pô, cara, no outro dia eu tava pensando aqui. Eu falei: pensando no quê? Ele falou: pô, pensando aqui, cara, se eu tivesse no teu lugar eu não ia conseguir não. Eu falei: por que tu não ia conseguir? Ele falou: pô, cara, é muita mulher, é muita grana, eu não consegui abrir mão disso. Eu falei: se tu encontrar com o Senhor, tu abre mão. Porque às vezes, irmão,
precisa só de você encontrar. Quando você encontra com o Senhor verdadeiramente, as outras coisas vão ser supérfluas. Quando você encontra com o Senhor, todas as outras coisas ficam em segundo plano. Sabe por quê? Porque hoje você tem um emprego, teu emprego não te agrada. Se você tem um Senhor, você descansa, sai do seu trabalho tranquilo. Se você amanhã depois falar que não vai mais lá, que Deus vai te suprir, tu consegue sair do teu trabalho tranquilo, com o teu coração descansado. Sabe por quê? Você não fica agarrado no dinheiro. Às vezes a pessoa vai, pede tanto um trabalho ao Senhor. Senhor, me dá um trabalho, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Eu não estou com a palavra de espada hoje não, irmãos. Mas eu não sei nem porquê Deus está me trazendo para essa área, mas deve ser para o alimento da igreja. Mas às vezes a gente pede tanto um trabalho ao Senhor. Quando o Senhor dá o trabalho, você fala que está cansado para vir para o culto, irmão. Você pede um namorado, daqui a pouco você vai o domingo, que é o dia de você adorar o Senhor, para o cinema, mas você não vem, não traz seu namorado para a igreja. Deus às vezes te dá, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque se Ele fosse fazer todas as coisas à vontade do nosso coração, tinha meia dúzia de crente aqui na igreja hoje. E possivelmente também eu não estaria aqui. Quando a palavra fala, é para mim também. Porque eu tenho que me consertar muitas coisas. Mas eu vejo sobre a vida de Jó, que ele não era qualquer homem. Diz a mensagem, vamos voltar lá no capítulo 1. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmão, imagina. Eu tive assim, que nem Jó. Não tanto. Eu nem consigo me comparar com Jó, porque daqui a pouco eu vou te mostrar algumas coisinhas que aconteceram com Jó, que às vezes a gente fica reclamando e acha que o nosso problema é sempre maior do que o dos outros, ou que na grama do vizinho é sempre mais verde, lá está sempre mais tranquilo, aqui é que está pesado. Diz que o inimigo começou a atacar a Jó, tirou a sua fazenda, seus bois, seu gado. Só para a gente ter um pouquinho da noção, eu escrevi aqui: Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Irmão, Jó era o cara. Jó era o cara. O maior do Oriente. Se a gente pudesse comparar hoje, Jó era um sheik. Ele estava navegando. Ike Batista, né? Ike Batista no bolso de Jó. Jó tinha mais. Se a gente pudesse comparar, ele era um cara que tinha de tudo. Uma família. Ele tinha uma boa área financeira. Jó tinha de tudo. E ele era um homem de Deus. Aconteceu que o inimigo começou a tocar na primeira área, que foi a familiar. O inimigo, Satanás, ele perdeu a oportunidade de estar na família, como nós estamos em família agora. E a primeira área que ele quer fazer é destruir a sua e a minha família. Constantemente ele quer destruir a minha e a tua família. E diz a mensagem que os mensageiros vieram chegando e trazendo as notícias sobre os acontecidos. Irmão, sabe o que é ter aproximadamente, segundo a palavra, muitos homens aos seus servos, mas todos eles mortos, e daqui a pouco Jó se viu, sabe como? Jó, sozinho, com sua mulher, 4 servos, que eram seus mensageiros, e 10 caixões. O inimigo, diz a palavra, que num só dia, exterminou com a família de Jó. E tem hora que o inimigo
faz isso. Começa a exterminar os nossos. E essa morte, que diz aqui na palavra, é uma morte natural, uma morte física. Mas eu estou te falando de uma outra morte, que é a morte espiritual. Muitas vezes o inimigo consegue matar alguém dentro da sua casa que está vivo. Por quê, irmão? Eu vou falar. Posso falar? É muito fácil, irmão, ter uma vida certinho, gravata, terninho na igreja. E dentro de casa você faz o escarcéu. Eu vivi isso. Às vezes, a gente, para quem olha, poxa, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas quando chega em casa, se tu parar para conversar com os teus de casa, aí fala assim, quê? Casa com ele, mora com ele. Ele é muito bom para você, ela é muito bom para você. Fica aqui um pouquinho. As mães falam logo, leva para tua casa, fica com ele uma semana aí. Não é assim? É uma bênção. É uma bênção lá no gramado do vizinho, né, irmão? Mas é isso que acontece. É porque às vezes nós permitimos com a nossa atitude que o inimigo mate os nossos familiares. E sabe quem ele usa? Não usa o estranho, não. Usa a gente. Sabe por quê? Porque se eu falar para minha esposa assim, ó, Janaína, você é linda, ela vai gostar. Agora, se eu falar para Janaína, não gostei, podia ser melhor. Quem está matando ela sou eu. Vai magoar. Agora, se o outro falar, ela, meu marido gosta. Não é isso? É isso que acontece. Às vezes, quem mata os nossos somos nós. E eu vejo também que, segundo a minha anotação aqui, que Jó também foi ferido numa área que é na área financeira. Irmão, vamos lá. Jó tinha 7.000 ovelhas. Jó era um empresário, irmão. Por quê? 7.000 ovelhas. Naquela época, ovelha era usado para fazer vestimenta. Então, possivelmente, Jó usava suas ovelhas para transformar em pano, para transformar em roupa. Então, daí muita riqueza de Jó. Jó também tinha 3.000 camelos. Meu irmão, Jó tinha uma concessionária. Tinha ou não tinha, irmão? Camelo era o transporte da época. Jó tinha uma concessionária. Ainda alugava os camelinhos. Quer dar uma volta no meu camelo? É tantas dracmas. É, desse jeito. É, irmão, transporte. Diz que ele tinha também 1.000 bois. Bois, para que serve? Além do alimento, que naquela época não se alimentavam muito com carne, mas servia para quê? Para a terra. Trabalhavam de 2 em 2, cada um com jugo, né, pastor? Um jugo garrado, e eles iam trabalhando. 1.000 bois. Você não tem, não? Eu te alugo meu boi. É quanto? Tantas dracmas. 500 jumentas. Aí tu vai falar, jumenta para que jumenta? Eu sei que tu deve estar pensando, para que jumenta? Jumenta era o leite, irmão. Era o leite. Era o alimento também, que era usado na fabricação de muitas coisas lá. E ele usava também, e ele falava, tá com fome? Vamos lá, tenho 500. Quer vir? Entendeu? E eu sou bobo assim mesmo, mas Deus usa também os loucos, os bobos. Então, irmão, a palavra diz que Jó tinha uma condição financeira muito boa. Jó era rico porque ele era empresário. Deus o abençoou. E eu vejo também que o inimigo tocou no Jó numa terceira área, chamada física. Essa aí eu vou detalhar para vocês, porque
tive um pouquinho de trabalho para gravar, mas diz assim, no capítulo 2, versículo 8, não precisa abrir não, que é muito texto. No 2, no 8, Jó foi ferido com feridas. Sua fisionomia também, capítulo 2, versículo 12. Apetite, 3, versículo 24. Vermes, 7, versículo 5. Respiração, capítulo 9, versículo 18. Visão, 16, 16. Hálito, 19, 17. Peso, 19, 20. E febre, 30, 30. Meu irmão, esse era o tal do meningite, né, o Jó, irmão. Meu irmão, às vezes está com uma dor de cabeça, ou então está com uma adversidade, a gente fala, ai Senhor, olha que peleja. Meu irmão, o Jó mudou a fisionomia, perdeu parte da visão, ele tinha tumores, ele teve um mau hálito que ninguém conseguia ficar perto dele. Meu irmão, Jó ficou irreconhecível. Todo mundo que via Jó falava assim, ah, não é ele não, é qualquer um menos Jó. E às vezes a gente fica pensando por que as coisas acontecem na nossa vida, e a gente fica questionando a Deus por que algumas coisas acontecem, e a gente fica reclamando, e às vezes a gente não para analisar que muitas vezes no vizinho está pior do que a gente. Às vezes você está reclamando que não tem um arroz e feijão. Senhor, eu queria tanto comer uma carnezinha, um filé mignon. Meu irmão, você vai no vizinho e está comendo ovo. Às vezes a gente está reclamando de barriga cheia. Você fala assim, pô, Senhor, eu queria tanto um carro para ir à igreja. Irmão, concordo, o carro para ir à igreja é uma benção. Mas tem gente que não tem nem o dinheiro da passagem. Eu não testemunho que não tinha o pedágio. A gente tem que transformar a nossa adversidade em quê? Em crescimento. Meu irmão, lá no deserto não tinha ônibus, irmão. Lá no deserto não tinha ônibus. E o pessoal, quando ia lá para Jerusalém para adorar o templo, andava 3, 4 dias. Por quê? Porque sabia que ia adorar o Senhor. E às vezes o irmão fica acanhado, que eu só tenho uma passagem. Meu irmão, não tem vergonha não. Antigamente, Deus abençoou um pouquinho mais. Agora, Deus está abençoando. Mas antigamente, está aí, pastora Érica, Fábio, que eu conversei. Eu vim andando, irmão, da Taquara até aqui, irmão. Vim andando, pegava um ônibus, só tinha uma passagem. Eu trabalhava no colégio do abençoado aqui da igreja também. Então, o que eu fazia? Eu ia para o trabalho a pé, que eu trabalho na Taquara, eu moro na Taquara também, mas eu moro na Jauru e era no centro da Taquara. Então, eu economizava aquela passagem para poder estar no culto. Aí eu fazia o quê? Guardava aquela passagem, pegava de noite, eu ia para o culto, porque chegar no culto, meu irmão, suado não é de Deus não, né? Entendeu? Você não é Jó não, né? Aí chegar com um odor diferente, né? Perto do irmão, ainda dá, abraça aí, o pastor, abraça o irmão do lado e tudo. Entendeu? Ou então abraça o irmão do lado e chega outro e fala, livramento. É desse jeito, irmão. Fazer ninguém rir, para. Senhor, me perdoa. Vamos lá. Eu queria ler também capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Diz assim, eu não queria falar, mas diz a palavra. Então sua mulher disse, ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele respondeu, fala como uma qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu não queria falar, né? Mas tá ela aí, ó. A mulher. Não, a mulher é uma bênção. É uma bênção. Mas tem hora que a mulher fala o que não tem que falar.
necessariamente nesse momento aqui, a gente brinca sobre isso, mas existem certas situações que, aqui foi na figura da mulher, mas existem certas situações que no seu e no meu dia a dia, vão ter pessoas te desanimando, te falando, desiste disso, acabou, cara, já está vencido, não está vendo não? Pô, tu ajoelha toda vez e ele não volta, tu ora e não vem o emprego, tu ora, o filho não aparece, o filho não se converte. Meu irmão, tem uma palavra para essa noite. Se Deus fez com Jó, vai fazer contigo também, irmão. Vai fazer comigo, vai fazer contigo, irmão. Deixa quem quiser falar. Tem hora que tem hora que vem mesmo com uma palavra de loucura. Ah, tu viu aquele irmão lá? Pô, ele toca um berrante lá. Porque eu já ouvi isso. Um irmão tocando berrante lá, parece um louco. Deixa eu tocar esse berrante aí. Não, meu irmão, é chofar, irmão. É instrumento de adoração. Para ele é loucura, é berrante. Eu estou fazendo barulho. Mas para Deus eu estou adorando, irmão. Sabe por quê? Quem me segura no trabalho é o Senhor. Quem segura a minha casa é o Senhor. Se você ficar preocupado com o que os outros vão dizer, você vai acabar, irmão, não fazendo nada. Jó, eu creio que amava sua mulher. Mas tem uma área que o inimigo não toca, que é na sua integridade. Satanás tocou na área familiar, na área financeira, tocou na área física. Mas quando se fala de integridade, se fala de intimidade. Intimidade é só você e o mestre. Ninguém pode chegar na tua intimidade. Quando chegou na intimidade de Jó, Jó falou, se liga. Vai ficar de loucura aí? Tá doida você, né? Tá doida. Tu tá falando igual uma doida aí. Tu sabe como é que eu sou mesmo? Sabe que eu oro pelos meus filhos. Você sabe que eu faço, que eu busco. Você tá falando igual uma louca. Sabe por quê? Deus pode me dar o bem também. Mas se Ele quiser, Ele pode permitir o mal. Mas você acha que Deus é mau, irmão? Alguém acha que Deus é mau? Eu não acho que Deus seja mau. Mas eu acho que Deus permite, às vezes, o mal chegar na nossa tenda para o nosso crescimento. Sabe por quê? Quando Deus te coloca numa prova, é para te aprovar. Deus te coloca numa dificuldade, numa adversidade, para você crescer. Imagina, quando a gente é pequenininho, quando o nosso papai e a nossa mamãe seguram na nossa mão, se ele toda a vida segurar na nossa mão, a gente só vai andar de mão dada. Mas se de vez em quando ele soltar, a criança e vai indo. Aí ele cai, aí chora, tu fala, vem aqui meu filho, levanta de novo. Papai não te solta mais não. Aí segura mais um pouquinho e solta. Daqui a pouco o que acontece? O bebê anda. Se você carregar o seu filho durante a vida toda no colo, se você soltar ele quando ele estiver grande, ele não sabe andar. De repente ele vai tentar andar, porque vê as outras pessoas andarem. Mas ele não vai ter a prática, não vai ter a firmeza na musculatura, por quê? Porque ele não exercitou. Às vezes, Deus permite que a gente esteja em algumas áreas, em alguns lugares, para quê? Para exercitar a tua fé, irmão. Sabe por quê? É muito bom chegar lá e contar um testemunho. Caramba, lá, mudou a vida do Claubert. Caramba, a mulher vai lá na ilha, agora mora aqui. Que bom. Mas agora, e o teu testemunho? Falar dele, irmão, é fácil. Pô, tem um irmão lá, é unção pura. Quando ele ora, a dor de cabeça vai embora. Deus é com ele. Ora você aí, irmão. Ah, não. Vai que o Senhor não tira a dor de cabeça, eu vou ficar com vergonha. Meu irmão, o teu papel é orar. O papel de tirar a dor de cabeça não é do Senhor. Às vezes as coisas não acontecem, sabe por quê? A gente fica querendo ser Deus. O teu papel como cristão é orar. É botar a mão, fazer um posicionamento de mão, chegar a orar, buscar orar. Agora, quem vai realizar o milagre, a hora que Ele quiser, é Deus, irmão. Não fica tentando achar que Deus vai resolver a coisa na hora, ou que vai acontecer por ele. Tem hora que não é, cara. Tem hora que tu vai orar hoje, irmão. A dor de cabeça vai passar de madrugada, irmão. Porque às vezes, Deus às vezes também não permite que a coisa aconteça logo diretamente, sabe por quê? É para não te assustar, irmão. Imagina tu orar, irmão.
ser sincero, irmão. Imagina você orar. O cara que é deficiente, não consegue andar. De repente tu começa a orar, irmão. A perna do rapaz ou da moça começa a restituir. Meu irmão, você não vai saber o que fazer, irmão. Ou então tu está num velório, irmão. Deus fala, vai lá e ora, irmão. Aí tu ora. O defunto levanta, irmão. Vou te ser sincero. Tu não ia correr, irmão? Você não, parece brincadeira. Mas você não ia correr? Você não está preparado. Muitas coisas é porque a gente ainda não está preparado. Às vezes precisa que a gente pegue o quê? Um pouco de experiência. E a experiência só vem o quê? Só vem no cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, irmão. Meu irmão, você pode cair 50 vezes, mas Deus vai te levantar, irmão. Não fica preocupado do que os outros estão olhando, porque teu joelho está ralado, não, irmão. Teu joelho está ralado hoje. Mas o dia lá na frente, vão ver que aqueles teus calos foi do joelho, foi da oração que você parou e buscou o Senhor, cara. Às vezes a gente fica pensando assim, eu gosto da pastora pregando, particularmente. Quando eu subo aqui, eu fico até pensando, Senhor, eu quero pregar pelo menos a sombra da pastora, porque chegar no nível dela ainda é muito longe para mim. Mas é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Mas eu fico falando, Senhor, eu não quero pregar igual a pastora, não. Eu quero pregar do jeito que você tem, quer que eu pregue. Eu quero que o Senhor me dê um pouquinho só de conhecimento. Mas Deus não é bobo, não. Deus não é bobo. Às vezes a gente fica pensando que Deus é bobo. Senhor, eu quero ser um pregador. Eu quero, Senhor, quando eu orar, os enfermos vão levantar, porque o Senhor é comigo. Mas Deus fica lá só olhando do céu e falando assim, tu quer pregar? Tá. Tu lê Bíblia? Tá. Tu quer ser um homem de oração? Tu tem costume de orar em casa? Tu quer orar as pessoas levantarem? Tu faz isso em casa? Eu acredito, irmão, que se não tiver ninguém, Deus vai usar uma pedra. Mas eu acredito, irmão, se você tiver bem na presença do Senhor, Deus vai te usar, irmão. Até para quem tu não conhece. Porque às vezes é difícil tu ser usado para os conhecidos, né? Os conhecidos falam, você, Gustavo, tu rebolava, Gustavo. Tu quer orar comigo? Eu já ouvi isso. Gustavo, tu dançava, Gustavo. Você quer orar comigo, cara? Não acredito não. Então vamos orar, irmão, vamos orar. Aí tu ora, as coisas acontecem. Aí o irmão vem, né? O abençoado vem, queria te falar, cara, que eu... Não, que aquela situação lá, que situação? Que tu orou? Mudou o quadro lá, tá melhor lá. É assim que Deus faz, irmão. Deus vai usar também, irmão, aquele bobo. Eu sou bobo, irmão. Eu acho que Deus me usa, eu acho. Não sei, irmão. Não sei. Mas eu acredito que Deus usa a gente de diversas maneiras. Eu sou meio bobo assim. Cláudio é um pouco mais sério, mas trouxe uma mensagem muito boa sobre dízimo, sobre oferta. Mas a gente não tem que ficar retido no que Deus pode ou não fazer na nossa vida. A nossa posição sempre tem que ser de servo. Eu comecei falando um pouco duro de, às vezes a gente parece ser servo e não é, mas é verdade. Muitas vezes a nossa postura não é de servo. Porque Deus falou, observaste meu servo Jó? Eu só vi Deus falar com carinho assim, pelo meu pouco conhecimento, essa vez, e uma vez que Deus fala com Moisés, que Deus fala que observaste Moisés, meu servo fiel. Irmão, a toda hora Deus quer te chamar de fiel, irmão. Quer nos chamar de fiel. Mas a fidelidade que a gente às vezes fantasia na nossa mente está regrada ou está, como posso se dizer, está fechada em muitos dogmas, muitas coisinhas que a gente às vezes fica achando que Deus vai se estressar, se assim é a melhor palavra, ou se Deus vai ficar chateado.
Às vezes a gente fica, pô, não consigo ir para a igreja assim, não vou para a igreja porque eu não sei que Deus está levando para esse lado agora, mas amém. Às vezes a gente fica falando assim, poxa, eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa. Eu não vou para a igreja porque toda vez que eu vou para a igreja, eu boto aquela mesma roupa. Ou eu não vou para a igreja porque eu traí. Eu não vou para a igreja porque eu pequei. Meu irmão, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para quem estava doente, não para quem estava são. Às vezes a gente fica preocupado em estar tão perfeito, tão... Não me toque do Senhor. Opa, estou aqui, né? Não me toca não que eu sou santo. E às vezes a gente esquece, irmão, que Deus quer e Deus conhece você por dentro. Não adianta o Gustavo chegar aqui com um terno bonitão, falar um montão de gracinha, um montão de palavra bonita, você ri pra caramba comigo. Se eu sair daqui e a minha vida for torta lá fora. Se eu chegar em casa com a minha esposa e viver num lar onde tem contenda. Se eu não tratar o meu filho com respeito, se eu não honrar também o meu filho, se ela não me honrar, não adianta nada. A tua bandeira tem que ser a mesma aqui dentro e a mesma lá fora. A bandeira tem que ser uma só. Irmão, pode ser velha, mas é a tua bandeira. Pode ter 10 anos, mas é a tua bandeira. Pode ter 1 ano, mas é a tua bandeira. É tua. Deus te deu, carrega a tua bandeira. Sabe por quê? A bandeira é como se fosse uma cruz. Para uns vai pesar. A minha bandeira pesa. Porque toda vez que eu falo de Jesus, o nego fala, pô, tu é dançarino, tu não saiu, tu nem... É, saí, mas Deus mudou mudou a minha vida, mudou o quadro da minha vida. Deus mudou a minha história. Ah, tu não canta não? Tu podia estar cantando aí, cara. Funk gospel, não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, falei, Deus é que sabe. Eu também não posso também me aproveitar das coisas que Deus me dá, ou chegar e gravar um CD e ficar de igreja, igreja, igreja. Irmão, se eu sou servo, a palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Ele é meu pastor, Ele é meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu tenho que fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Se eu ficar fazendo... Meu Deus. Meu irmão, se eu ficar fazendo o que os outros querem, eu acabo não fazendo o que Deus quer. Às vezes a gente fica muito preocupado em agradar também os outros. Não só preocupado em ouvir algumas coisas dos outros, mas preocupado em agradar. Diz a palavra aqui, no versículo 20, acompanha aí comigo. Do capítulo 1, versículo 20, perdão. Diz assim o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Olha o segredo aí, irmão. Está passando pela crise, meu irmão? Qual é o primeiro passo? Está na crise? Se levanta, irmão. É hora de agir, irmão. Tu está passando por dificuldade? Começa a agir, irmão. Ah, Senhor, eu estou sem emprego. Começa a agir, meu irmão. Dá um currículo ao irmão. Pede a Deus e fala com os homens, irmão. Começa a agir. A segunda parte que ele fala aí. Ele fala, rasgou o seu manto. Mano, manto é autoridade, mano. É respeito. Tem hora que você vai ter que trocar, irmão, a carne pelo ovo, irmão. Tu não está mais na condição de ter um carro, de ter aquilo que você tem, irmão, desce um pouquinho do palco, tira o teu sandália do teu pé, que o lugar que tu está pisando é santo, irmão, e desce para a casa do olheiro, irmão. Tem hora que você não tem que, mano, ficar fingindo para 2 e 3 o que você não é, não, irmão. Não fica fingindo que você é o bambamã que não é, irmão. Tem hora que você tem que descer. Tem hora que é preciso a gente sair do nosso local de descanso, o local que a gente está, entre aspas, no conforto, e você voltar para a realidade, irmão. Meu irmão, opa, lá em casa não dá para ter net, bota a coletiva lá, irmão. É melhor do que ver só o chiadinho. É ou não é, irmão? Eu fiquei muito tempo no chiadinho, não ficamos, filho? Ficamos no chiadinho. Eu conheci, se eu pudesse contar o chiadinho ali, ó. Tinha uns que eu já até conheci, eles faziam assim, ó. Falei, agora vai vir a cobrinha. É, irmão. A terceira parte. Lançou-se em terra, irmão. Tem momentos, irmão, que a gente vai ter que, irmão, botar a cara no chão e boca no pó, irmão. É oração, irmão. Tem que orar, irmão. Quer que a coisa muda? Começa a orar. Começa a buscar, irmão. Senhor, olha só. Até aqui eu posso ir, mas daqui para lá é contigo.
olha só, muda o quadro, transforma o meu marido, olha lá como é que ele chega, Senhor. Senhor, haja com misericórdia dele, mas também, Senhor, aperta. A tua palavra diz que o Senhor amou, o Senhor também é fogo consumidor, manda fogo lá, Senhor, está na hora do quadro mudar. Mas não, aí chega lá o marido, que nem eu chegava, né, filho? Chega lá o marido, doidão na madrugada. Aí vai falar, não sei o que, meu irmão, não é hora de brigar, não. Chegou doidão, irmão, vai orar por ele. Janaína começou de orar por mim. Eu chegava doido, embriagado, na época, e a Janaína o que fazia? Orava. Ela não ia bater boca comigo, não, sabe por quê? Bater boca com bêbado, irmão, não dá certo. Você vai ficar conversando, aí ele acha que está com a razão, aí sabe o que vai gerar? Uma agressão física ou então verbal. Chegou? Ora, Janaína cansou de fazer comida para mim. Chegou muitas vezes. Aí depois eu falava assim, ela está rindo, né, Janaína? Aí ela fazia muita comida para mim na madrugada. Eu falava, pô, essa mulher não vai me largar não, cara. Eu estou todo errado, mas ela não me larga, cara. Aí parecia que não estava agindo, mas eu estava começando a ver que ela era especial para mim, cara. Sabe por quê? A palavra diz, a mulher sábia edifica o lar, porém a tola a derruba, a destrói. Então, irmão, tem hora que você tem que agir de sabedoria, irmão. Está com maior vontade, meu irmão, de dar um tapa nele ou de dar um tapa nela, meu irmão. Tu fala assim, meu irmão, vou dar um tapa sem mão. Aí tu vai lá, né? Senta e fala assim, Senhor, eu sei, Senhor, que ele, estou falando do cara que está vacilando, ele, Senhor, ele é a cabeça da casa, Senhor, e eu estou me submetendo, mas eu também sei que, Senhor, que o Senhor é a cabeça da igreja. Então, se eu faço a coisa, ele não faz, cobra dele, porque se eu não faço, ele cobra de mim, tem que alguém estar acima dele para cobrar dele. Só quem pode cobrar o Senhor cobra dele, Senhor. Esse é o nosso posicionamento como cristão, cara. Porque na hora, irmão, vou te falar. Posso falar? Na hora dá vontade de pular no pescoço, não dá? Irmão. Troca a tua vontade de pular no pescoço para a vontade de pular na Bíblia, irmão. De cair no joelho, irmão. De cair no jejum, irmão. Eu estou falando isso porque Janaína orou, jejuou muito por mim. Eu também oro e jejuo por ela. Sabe por quê, irmão? Quando a gente começa um relacionamento, seja ele familiar, principalmente familiar, tudo é rosa, irmão. Tudo é flores. Mas depois no convívio a gente vai vendo que, o Gustavo ronca. A Janaína é chata porque não quer fazer a comida. Entendeu? A gente vai vendo as adversidades do casal. Então o que você tem que falar? Senhor, fala com ela lá. Olha lá. Usa o exemplo. Aí vem a irmã e fala assim, fiz uma comida lá em casa para vocês. E eu falo, aí Janaína, Deus tem que te usar nessa. É desse jeito, irmão. E daqui a pouco, ela vai lá e faz uma comidinha. Porque ela te ama também, cara. E o maior testemunho, a maior forma de amor que a gente pode demonstrar para o nosso irmão, ou para quem está perto, é a gente, às vezes, o agradando. Vamos lá, que eu não sei para onde Deus está puxando, mas eu prometo que já está bem no final. Eu queria desfrutar com vocês mais uns versículos aqui, que está agora, vamos para longe. Vamos para o versículo 19. Capítulo 19, no versículo 25. Amém? Diz a palavra: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Meu irmão, você está passando essa adversidade aí, você tem que passar mesmo. Fica tranquilo, vai passar, irmão. Vai demorar. Sabe por quê? Com algumas pessoas, Deus trata rapidinho, sabe por quê? Porque a pessoa entende logo o recado, irmão. Tem hora que Deus fala assim para o crente: tu quer que eu fale ou eu preciso desenhar? Porque tem gente, irmão, que Deus está falando, não faz, e o irmão está lá. Assim, então tá, então vai ver. Faz aqui que a consequência é outra lá na frente.
Mas a gente tem que saber aqui, ó, que Deus vai se levantar ao nosso favor, irmão. Assim como aconteceu com Jó, vai acontecer na nossa vida. A gente vai passar por adversidade, mas Deus vai nos dar vitória no final, cara. A nossa, qual é? Tentar manter um pouco só de integridade. Tentar ser um pouquinho temente a Deus. Irmão, que eu vou te falar, que nem a gente não consegue estar 24 horas no Espírito. É verdade ou é mentira? Tem hora que a gente peca, irmão. Mas a gente tem que ter a ciência que o pecado não tem que ser maior do que o teu posicionamento com Deus, cara. A gente tem que mostrar para o inimigo que toda vez que ele se levantar, ele vai cair. Eu sei que é difícil pra caramba, porque eu sinto na minha pele, é difícil pra caramba às vezes a gente falar de, o Gustavo tá lá falando isso tudo, fazendo eu rir, mas querer que ele estivesse no meu deserto. Meu irmão, deserto também é lugar de crente. O Bob estava falando aqui, deserto é lugar de crente, irmão. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Caverna também é lugar de crente, porque Deus falou com o homem na caverna, falou, o que tu fazes aqui na caverna? Irmão, tem hora que Deus tem que tratar contigo, sabe aonde? No fogo, irmão. Sabe por quê? É no fogo que dá para deixar o vaso do jeito que o Senhor quer. É no fogo, depois que passa pelo fogo, meu irmão. Depois que passa pelo fogo, as coisas mudam. Depois que Deus te prova no fogo, irmão, na peleja, as coisas mudam. Quero deixar para você essa noite, essa mensagem, de que Deus pode mudar o seu quadro. Deus pode e vai mudar o seu quadro. Se você acreditar e confiar nele. Jó confiou no Senhor. Parecia para outros olhos, para todos que estavam ao redor de Jó, que estava tudo acabado. Mas Jó em nenhum momento titubeou. É essa a esperança que Deus tem. É isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. O inimigo toda hora vai te tentar, irmão. E olha só, o inimigo não te tenta naquilo que você não gosta não, irmão. Eu adoro uma saia curtinha. Irmão, o inimigo vai fazer a vendedora aí na tua casa, irmão. Ou então tu vai passar na porta do shopping e vai ver aquela saia bonita. Eu tenho uma queda por mulher. Irmão, o inimigo vai te tentar aí, irmão. Eu bebia, o inimigo vai te tentar aí. O inimigo não vai te tentar com o desenho do Mickey não, irmão, pelo amor de Deus. Parece ser brincadeira, mas o inimigo só vai tentar onde você é fraco, irmão. Onde ele pode te atingir. Mas eu vou te falar uma coisa, vou te entregar um segredo que Jó entrega pra gente essa noite, irmão. A única área que que o inimigo não pode tocar é na sua intimidade com Deus. Ele pode tocar na tua finança, nas tuas áreas, na área financeira, na área sentimental, no teu físico, meu irmão, mas na tua intimidade, meu irmão, ele não pode tocar. Ele pode usar qualquer um para falar qualquer coisa, mas na tua intimidade com Deus, só você tem acesso. Use esse acesso com Deus. O teu joelho é o celular e você tem 0800 para falar a hora que quiser com o Senhor. Use isso ao teu favor. Transforme a tua adversidade em testemunho. Os amigos de Jó se compadeceram dele. E eu acredito que Jó, como era muito rico, muita gente conhecia o Jó. Quando Deus restaurou a sorte de Jó, deixou o último estágio, o primeiro estágio maior do que o último, maior do que o primeiro, o segundo estágio maior do que o primeiro, Jó serviu de testemunho para muita gente. E é isso que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Queria que a igreja se colocasse de pé. Chamar o ministério de louvor. E na ministração dessa música, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e deixasse Deus falar contigo. Meu irmão, eu sei que todo mundo aqui passa adversidade. Todo mundo aqui tem alguma área que precisa ser restaurada. Deus precisa mudar o seu quadro em alguma área. Agora, Deus precisa que você tome o primeiro passo. Já se levantou, né? Se lance no altar. Aproveite esse momento para você dizer para Deus: Senhor,
eu não posso, até aí estava dando. Até esse momento eu conseguia segurar, Senhor. Mas agora está pesado para mim. Esse fardo já não estou aguentando mais. Sabe por quê? Toda vez que a gente pedir, Ele vai ouvir. Deus possa falar com você essa noite. Aquele que se sentir à vontade, venha ao altar para a gente estar orando. A gente está pedindo que Deus venha transformar e mudar o estado da sua vida, o estágio da sua vida, em nome de Jesus.